Quero inicialmente saudar o presidente Socella, cumprimentá-lo, deputados dessa casa, os que nos acompanham na TV Assembleia, público presente. Eu quero inicialmente, presidente, dizer de que de maneira muito consternada e muito triste, eu registro aqui, essa casa já fez e já registrou o papel do falecimento do Jair Foscarini, ex-deputado dessa casa, ex-prefeito de Novo Hamburgo, ex-vereador. Digo isso e vim aqui falar sobre a pessoa dele e dizer que nós, muito tristes, estamos em virtude disso. Não era do meu partido, era da minha cidade, mas quando as pessoas fazem política de maneira correta, quando as pessoas fazem política com ética, com responsabilidade e, acima de tudo, com um grande coração, essas pessoas elas têm que ser lembradas independente de partido político. E no rol dos bons políticos, nós perdemos uma pessoa que eu tive a oportunidade de, em 2004, ser adversário dele, ele concorrendo a prefeito e eu também. Perdi a eleição para ele, ele foi o que ganhou aquela eleição. Em 2008, eu concorri como vice dele e nós perdemos a eleição. E por incrível que pareça, da mesma maneira que ele me tratava em 2004 como adversário, com muito carinho, uma pessoa fraterna, ele me tratava como aliado. Ou seja, era uma pessoa que fazia a política do bem, que enxergava o ser humano em primeiro lugar. E isso é uma coisa que nós estamos vendo de cada vez mais rara e mais difícil na política em geral, em municípios, em estados, no Brasil inteiro. E lá em Novo Hamburgo, nós tínhamos essa condição do Jair Foscarini, por tudo que ele representou na comunidade hamburguense, por tudo que ele foi na comunidade hamburguense, uma grande consternação da comunidade. Foi o que eu vi ontem. Ontem uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei muito emocionado, enquanto saiu o corpo do Jair Foscarini dentro da Câmara de Vereadores, ele era colocado no caminhão de bombeiro, ele recebia uma salva de palmas das pessoas que estavam lá. E eu olhava para os prédios no lado da Câmara, as pessoas abrindo a janela dos seus prédios e batendo palma também, ou seja, uma pessoa que marcou e que a comunidade gostava dele. Então, eu não tenho dúvida que a bancada do PMDB vai fazer alguma homenagem ao ex-deputado Jair Foscarini, mas eu não poderia deixar de fazer essa homenagem pessoal, de uma pessoa que eu gostava muito, que eu admirava muito, que eu aprendi muito durante a campanha, e uma pessoa que, infelizmente, foi cedo, tinha problemas cardíacos sérios, se eu não me engano, 8 pontos de safena, e estava se preparando para mais uma eleição para concorrer a deputado estadual, e não tem dúvida que seria eleito um dos melhores deputados desta casa. Mas eu quero, puxando já o outro assunto, que também é desagradável de falar, mas é um assunto que eu particularmente já utilizei essa tribuna muitas vezes para falar, que é a insegurança, a falta de segurança. Quantas vezes o deputado Lucas Redecker subiu essa tribuna aqui para falar do presídio de Novo Hamburgo? Eu acho que os funcionários da casa, o pessoal da taquigrafia aqui embaixo, deve estar de ouvido inchado de escutar o Lucas Redecker falar do presídio de Novo Hamburgo. Porque ele já falou diversas vezes que o presídio tem um muro, que não tem cerca, que não tem grade, que os presos pulam o muro para ir ao mercado, para cometer crimes, sem problema nenhum, e voltam para o presídio. E isso mais me chamou atenção, porque domingo eu estava saindo de Novo Hamburgo de tardezinha e passei na frente do presídio. E aquele local que eles pulam, que já foi batido foto pelos jornais, já foi utilizado, aconteceram matérias em blogs, em rádio, estamos agora falando em segurança na Rádio Bandeirantes, aqui no Júlio de Castilhos, com o Diego Casagrande, continua igual. Nada mudou, presidente. E eu fico considerando que as pessoas me encontram na rua lá em Novo Hamburgo, mas deputado, tu nos representa. O que se pode fazer relacionado à segurança nessa cidade? Eu estava no hipermercado no sábado, caminhando em Novo Hamburgo à tardinha, e encontrei um empresário que tem 3 estabelecimentos, e ele me disse, este ano eu já fui assaltado 9 vezes. 9 vezes. Inclusive já me desfiz de um dos meus comércios, pelo prejuízo que eu tenho em virtude dos assaltos. Ou seja, 9 vezes em um ano. E falei nessa tribuna também, que um comerciante na mesma semana no bairro Canudos, foi assaltado 2 vezes pelo mesmo ladrão. Ele foi preso, depois foi solto e voltou a assaltar o seu comércio. Eu vou pedir mais um tempo de liderança quando acabar esse, presidente. E aí eu digo o seguinte, o Jornal NH está aqui, vem 2 páginas
somente falando sobre violência. E aí é o cúmulo do absurdo. Aqui no jornal diz que um cidadão contratou uma empresa de segurança para fazer a escolta. A escolta do quê? Da sua esposa. Para sair da sua casa, para ir até a parada de ônibus, todos os dias para pegar o ônibus, para ir ao trabalho e para retornar. Está aqui no jornal negar. Está escrito. Não tenho dúvida que para esse cidadão, o bem mais precioso dele é a família. É a esposa dele que volta para casa em segurança para cuidar do lar, da casa, dos filhos. E ele contrata, e é uma nova modalidade, uma empresa de segurança para cuidar da esposa, da família, para pegar o ônibus na parada, porque nem na parada de ônibus durante o dia as coisas são tranquilas. Me lembro em um momento em que um comerciante do bairro Canudos foi assaltado diversas vezes, e foi lá falar com... Isso saiu no jornal, não é o Lucas Redecker que está dizendo, saiu no jornal NH, lá da minha cidade. Foi lá falar com o prefeito. O prefeito disse, não, então nós vamos iluminar aquela região, vamos botar mais luz. E a iluminação ela traz um caráter de segurança. Só que os assaltos eram todos ocorridos durante o dia, ou seja, iluminação não adianta. O que nós precisamos é brigadianos na rua. Nós precisamos de uma brigada efetiva que trabalhe, que ponha efetivo na rua, que façam ações de coibir assaltos, que possamos ter câmeras que de fato funcionem, e que quando tenha que solucionar um assalto, se vai lá nas câmeras que são no município, conveniadas com a brigada, e não foi gravado aquele assalto, como diversas vezes já ocorreram no município de Novo Hamburgo. E o que pior, e o que mais me deixa consternado, é que sai na mídia, sai na notícia, e as coisas não resolvem. E aí, para resolver, a gente vê um quadro. Está aqui o quadro que o jornal faz. Proteja-se. Aqui o quadro. Como as pessoas devem se portar e se proteger para não serem assaltados e estarem seguros na cidade. Ou seja, esse é o cúmulo do absurdo. Que o jornal tem que informar como a pessoa deve se proteger, porque tu não tem a condição mínima que está na Constituição, que é o cidadão ter segurança, poder andar com tranquilidade, poder ir e vir com seus direitos sendo totalmente contemplados. E este quadro que está aqui no jornal, que foi com certeza uma pauta interna de muito estudo com técnicos de segurança, era um quadro que não precisaria ter. E na outra página, ações contra o crime. Aí são professores, escolas, entidades de bairro, todas envolvidas, relacionadas ao problema. E Novo Hamburgo é uma cidade que logisticamente beneficia o trânsito de pessoas que queiram cometer crimes de uma cidade a outra, que pode sair de Campo Bom, vem de Sapiranga, pode vir de Estância Velha, de São Leopoldo, de Gravataí, de Cachoeirinha, porque nós temos uma cidade grande que tu, no interior, consegue ter interligação. Um bairro, por exemplo, que é a Lomba Grande, que é a área rural de Novo Hamburgo. Nós tivemos uma audiência pública lá, feita não pela Assembleia, mas pelos moradores. E naquele momento nós fomos escutamos os moradores que falavam da insegurança. Encaminhamos aqui um pedido, na época, ao deputado Giovanni Feltz, deputado João Fischer, deputado, hoje prefeito Luiz Lauermann, e pedimos uma picape para o secretário de Segurança, para que essa picape pudesse fazer o roteiro do bairro, que é um bairro de muita estrada de chão. Demoramos quase um ano para aquela comunidade ter a picape ser atendida lá para fazer a segurança da região, que é onde se coíbe o trânsito dos assaltos que vinham de outras regiões e já sabiam-se até quem eram os assaltantes daquela região. Por isso, eu me alongo hoje aqui, dizer que nós ficamos consternados de duas maneiras. Primeiro, pela falta de segurança. Hoje, nessa casa, na Assembleia Legislativa, na Comissão de Segurança, nós tivemos uma audiência pública tratando da insegurança proposta pelo deputado João Fischer, que foram convidados os representantes legais que debateram essa mesma situação que eu estou vindo aqui discutir à tribuna. E as pessoas na minha cidade, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul, se sentem inseguras, não tem mais aquilo que eu me lembro quando eu era guri, lá no bairro Ideal, em Novo Hamburgo, chegava da aula, saía, minha mãe não sabia onde é que eu andava, eu estava lá, ia na casa de um, ia na casa do outro, e brincava, e andava ao bairro, e não tinha preocupação se
ia voltar para casa, ia ser sequestrado, ia ser assaltado. Hoje não. Hoje as crianças são criadas dentro de casa, dentro de apartamento, só pode sair de casa se for para a casa de outro amigo. As coisas mudaram. As pessoas, quando vão caminhar na rua, é frequente tu ver que as pessoas caminham durante o dia, não caminham mais durante a noite, nas cidades com grande movimentação e no interior. Então as coisas estão mudando. Infelizmente eu não vejo ação alguma, porque só nessa questão do presídio eu já utilizei a tribuna por mais de 5 vezes para tratar desse assunto. Os jornais deixam muito claro isso, revistas, rádios, televisão, que este é um dos maiores problemas que o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta. Segurança. E eu não estou vendo a melhora. Pode-se vir aqui dizer que tem investimento, que está botando efetivo, está se botando carro, está se botando isso, mas não é o que as pessoas estão vendo e não é a sensação de tranquilidade que eles têm nas suas casas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas Zedek.